Bom dia, hoje quarta-feira, 3 de fevereiro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, o governo segue pressionando o BC, o Banco Central, para reduzir juros. Cadê a independência do Banco Central? E ainda tem mais. Dilma ontem foi vaiada ao defender a CPMF na volta do recesso do Congresso, né? Isso até nem é uma medida assim que deva ser tomada, dado até uma falta de respeito e educação independente das suas posições políticas com um presidenciável. Além disso, lá fora, PMI da zona do euro em queda e Banco do Japão dividido com medidas suplementares. Para falar sobre tudo isso, convido aqui Gustavo Cruz, que está se preparando aí próximo ao Carnaval, hein, Gustavo? Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, amanhã já chega o Carnaval. Lá em Salvador já é feriado e estarei lá. Como você comentou, a gente teve o PMI da zona do euro, PMI composto, ele recuou, foi de 54,3 para 53,6. É o menor nível em 4 meses, mas de qualquer forma, pela 31ª vez seguida, ele ficou acima do patamar de 50, indicando expansão, e também veio acima da expectativa do mercado de 53,5. Só lembrando, foi de 53,6. Então, o resultado, por um lado, ruim, mas de qualquer forma, um pouco tem como tirar alguma informação boa desse resultado. Na parte do PMI de serviços, ele recuou de 54,2 para 54,6 também. E olhando para os países individualmente da região, na Alemanha, Itália e Espanha, os resultados do PMI de serviços recuaram e o PMI da França avançou. O PMI principalmente estava impulsionando as bolsas da Europa para baixo agora pela manhã. Outro indicador da zona do euro que foi divulgado hoje foram as vendas no varejo. Elas cresceram 0,3% em dezembro ante novembro e 1,4% na comparação anual. As vendas no varejo seguiram avançando, devido principalmente, avaliado pelos analistas da região, pela maior renda disponível com a queda dos preços do petróleo, então ajudando as vendas no varejo da região, apoiando os gastos da população em produtos e serviços. Indo para a Ásia agora, a gente teve também PMIs hoje pela manhã, semana de muitos dados de sondagem, então a gente continua com isso. PMI de serviços da China passou de 50,2 para 52,4. Então, lembrando, a gente teve queda de PMI industrial no começo da semana da China novamente e outra vez a gente viu a parte de serviços avançando. Então, ajudando a basear aqueles que acreditam bastante que a economia da China não está com tantos problemas pelo fato de estar indo realmente da indústria para os serviços. Quem defende bastante esse argumento ganhou mais um ponto hoje com PMI de serviços avançando. No Japão, o PMI subiu de 51,5 para 52,4. Como o Sasson falou, o banco hoje teve a ata da reunião do Banco do Japão, do Banco Central do Japão, e mostrou bastante divisão. Então, o Banco do Japão ele ampliou a oferta, cortou a taxa de juros de 0,1 para menos 0,1%, cortou a taxa de compulsórios, fez algumas modificações no pacote de estímulos da região e mostrou hoje a decisão foi de 6 votos a favor, 3 votos contra e bastante discussão, bastante divisão. Tem um membro do Banco do Japão, especialmente, que desde o ano passado ele critica a ampliação do pacote de estímulos e parece que ele está conseguindo um pouco mais de apoio dentro do Banco do Japão. As bolsas da Ásia hoje fecharam em queda, mas aí reagindo um pouco mais a ontem, a queda dos preços de petróleo de ontem e das ações de Nova York. Vem para a parte doméstica, poucos destaques, como o Celso falou, mais na parte política. Então, depois da reunião do Banco Central em janeiro, que decidiu pela manutenção da taxa de juros que veio após muita especulação de uma possível alta, surgiu bastante a noção de que a interferência em torno das decisões do Banco Central aumentou muito por parte do governo. Então, depois disso, agora o governo está pressionando para um corte de juros até o final do ano. O governo disse que não está fazendo essa pressão, mas de qualquer forma surgem novas informações de que após eles pressionarem pela não elevação da taxa de juros, o próximo passo é a pressão pelo corte de juros em 2016. E por último, a gente tem agora teve o fato da Dilma no Congresso, o Celso já comentou. Vou devolver para o Celso, a gente se vê logo mais no XP Connection, onde a gente vai fazer uma apresentação justamente sobre petróleo
explicar um pouco mais do movimento recente, do que a gente acha que tá por vir. E fiquem atentos, a gente vai ter hoje ADP, aquele relatório de empregos do setor privado nos Estados Unidos, e isso impacta bastante os mercados. Então, até mais, pessoal. Com você, Celso. Gustavo, por aqui o fluxo na casa. Os locais terminaram o dia ontem, net comprados em 26 milhões de reais. Destaques na compra para Cielo, que sofreu muito ontem com o discurso de governança corporativa, né? Os seus dois controladores, Bradesco e Banco do Brasil, poderiam se beneficiar de um custo de transação maior e a Cielo poderia estar pagando mais para esses controladores. A gente não acredita, falamos com um gestor, a gente não acredita que Cielo esteja fazendo isso. Um gestor com quem eu conversei, ele falou com a empresa, não existiu isso, os resultados poderiam melhorar, poderia abrir oportunidade sim para comprar o ativo. Equatorial também foi destaque na compra, Ultrapar, JBS e Fibria. Na venda, Brasil Foods, Itaúsa e Vale 3. Já nas duas pontas, Itaú, Bradesco, Vale 5 e Petro 3. Os estrangeiros, mais uma cesta aí compradora dos estrangeiros no Brasil, aproveitando ontem a forte queda de diversos ativos. Destaques na compra para Bradesco, Ambev, Cielo também foi destaque de compra dos investidores estrangeiros, chamando novamente a atenção. Raia Drogasil e Banco do Brasil. Destaques na venda para Itaú, JBS e Braskem. Nas duas pontas, Vale 5, Petro 3, Vale 3, Fibra e Copel. Notícias hoje aí, informações da Gol, probabilidade muito pequena de mudanças sobre estrangeiros, capital estrangeiro em empresas brasileiras. A ação disparou aí nos últimos dias, principalmente por rumores de que o governo mudará a regra de até 20% de capital estrangeiro em companhias aéreas. E aí a ação disparou por conta disso. E agora saiu na coluna da Sônia Rassi, dizendo que é extremamente difícil que isso ocorra, a probabilidade é muito baixa, as ações devem devolver bem aí essa forte alta no período. A gente não recomenda exposição ao ativo, até porque é um evento que pode modificar ou não a empresa quebrada ou ser comprada pela Delta, que já tem exposição à companhia. Vale ainda sobre a Samarco, o Ministério Público de Minas Gerais propôs ação civil, pública contra a Samarco, a Vale e a BHP, pedindo R$1 bilhão em dinheiro para atender as famílias ali. A situação segue pressionando a Vale, a gente segue não recomendando, até recomendando short para o ativo, principalmente por conta da desaceleração no gigante asiático China. Petrobras, ação coletiva nos Estados Unidos, detentores de ações e títulos de dívida da Petrobras podem entrar com ações coletivas em um tribunal federal de Nova York, decidiu o juiz por lá. Ele também falou sobre quem comprou títulos e quem comprou ações poderá entrar na justiça. A gente segue não recomendando, até short em Petrobras, a gente segue recomendando short no ativo, principalmente por conta de um dólar mais alto, petróleo em queda, essa tempestade perfeita de uma companhia extremamente endividada em dólar, com as suas receitas em queda por conta do preço do barril em baixa. O Bradesco anunciou agora cedo que ele cancelou o aumento de capital por subscrição particular de R$3 bilhões. Ele falou que alegou volatilidade dos mercados. Lembrando, ontem Itaú sofreu bastante, mas só lembrando, por que o banco fez uma recompra tão grande em dezembro, 20 milhões de ações PNs, a R$ 27,85, se ele sabia que o resultado tenderia a vir um resultado mais fraco. Foi só o guidance, o resultado veio acima, mas só o guidance veio mais fraco. Isso nos chama atenção, o banco renovou o programa também de recompras e a ação está abaixo de R$ 24. Por que ele comprou com preço médio de R$ 27,85, dado que ele já via que poderia reduzir o guidance? Na nossa opinião, essa redução de guidance é muito mais para surpreender positivamente e, por outro lado, mostrar para o governo, que vem criticando os bancos, para variar, que eles são muito lucrativos, lucros recorde, de que o cenário é pior, então não tem que taxar mais banco nem vir com o CPMF. CSN foi rebaixada pela Fitch, mais uma agência de risco rebaixando o setor siderúrgico, que no caso a CSN foi rebaixada de B+, para B-, com perspectiva negativa, alertando que a estrutura de capital da companhia é insustentável na atual situação do mercado. A gente vem falando isso. Uzi Minas está praticamente numa situação quase que quebrada. CSN postergou seu endividamento para 3 anos, mas se a situação permanecer assim, com preços de minério e preços siderúrgicos em baixa, é outra companhia que vai também acabar tendo um problema muito sério. A gente segue short em Uzi Minas, mas CSN também tende a sofrer aí no curto, médio prazo. Construtoras, a presidente Dilma falou que vai lançar, lançaremos aí, palavras dela, ainda neste mês ou no início do próximo mês, a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida. As principais beneficiadas em bolsa, direcional
nessa ordem e MRV. A gente segue não recomendando nenhuma exposição ao setor de real estate, as construtoras, devido ao cenário altamente desafiador, com juros elevados, menor renda disponível, distratos aumentando, lançamentos caindo, tudo mais. Ou seja, é um ciclo de 4 anos, é um ciclo muito longo. As empresas vêm se ajustando para isso, mas vai demorar a dar resultado ainda. Rossi, né, subiu muito ontem, muito por conta aí da venda de banco de terrenos, né? Ela vem anunciando aí que ela pretende vender o Entreverdes por até 500 milhões de reais, segundo o valor, tentando melhorar a estrutura de capital, né, hoje da companhia, que está extremamente alavancada. E a Renova informou que o conselho dela aprovou um aumento de capital de 731 milhões de reais. Destaque do lançamento de aluguel ontem, Vale 3, CCR, JBS, Natura, Lojas Americanas, Hidrogazil, Gol, destaque forte aqui, Uzi Minas, CSN, Petro 3, Cosan, Bradesco 3 e Bradespar. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que às 11h30 a gente tem um XP Connect para falar sobre petróleo. Uma grande quarta-feira a todos e eu volto às 11h30. Até lá.